Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como ter disciplina para estudar. Bora lá? Então, muitas pessoas falam que não conseguem ter disciplina, que não têm paciência, que um dia estudam, depois outro dia não, e isso acaba atrapalhando muito no aprendizado. Então, hoje eu preparei 5 dicas super simples para você realmente ter a disciplina de estudar diariamente a língua portuguesa. Então, preste bem atenção nessas dicas simples que eu vou falar. Primeiramente, você precisa definir uma meta. Exatamente, você tem que ter uma meta de estudos, né? Como que você vai estudar se você não sabe qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo final? Então você precisa ter, por exemplo, uma meta, né, de estar fluente em português até dezembro deste ano. Em dezembro eu quero ter estudado tudo da língua portuguesa. Ok, então tenha uma meta. Escreva no papel qual é a sua meta. Pegue o caderninho e escreva, porque assim você diariamente vai se lembrar do seu objetivo e aí você vai fazer esforços para alcançá-lo. Do contrário, não. Do contrário, fica muito solto. Todos os dias, né, tem um compromisso, uma coisa, e você acaba deixando o seu desejo de lado. Então, saiba qual é a sua meta, qual é o seu objetivo, tá? E escreva num papel e persista e siga o seu objetivo. E então, tendo a sua meta bem clara e definida, você vai para a segunda dica, que é definir dia e horário de estudos. Exatamente, eu sempre falo isso para os meus alunos do Fluente. Defina dia e horário de estudos, porque assim você tem um compromisso consigo mesmo, você sabe que naquele dia e horário você tem que estudar e você também já avisa a sua família, amigos, enfim, quem mora ou convive, né, com você, as pessoas mais próximas, e eles já vão saber do seu compromisso e até vão te ajudar também. Caso você um dia não esteja estudando, vou falar, agora não é o seu horário de estudar português? Então, essa cobrança, né, das outras pessoas ajuda também você a ter essa disciplina, porque você, nossa, é mesmo, não vou deixar de estudar hoje, vou persistir no meu desejo, né? Vou alcançar a minha meta. Então, tenha dia e horário bem claro. Até porque, se a gente fica esperando, né, ter um dia, um horário livre, nunca acontece. Vamos ser sinceros? A gente sempre tem muitas coisas no dia a dia para fazer, né? E quando você não tem, às vezes você quer simplesmente relaxar, descansar, não quer pensar em estudar. Agora, se você já tem o seu compromisso com dia e horário marcado, bem certinho, bem definido no seu dia, você já sabe, não, esse é meu horário de estudos, tá bom? Então escolha um horário que você sabe que você não será interrompido, um horário que você não tem compromissos. Uma grande maioria das pessoas gosta de estudar pela manhã, né? O primeiro horário do dia já pega antes de tudo, né? Antes de começar a trabalhar, de fazer outras coisas, às vezes até acorda mais cedo para poder estudar e assim cumpre com o seu objetivo, tá bom? Bem, a terceira dica é: não fique mais do que 2 dias sem estudar. E por que isso? O nosso corpo é preguiçoso, o nosso cérebro também é preguiçoso, tá? Então, se você ficar mais do que 2 dias sem estudar, ele já vai entender que, eu tô de boa, não quero fazer mais nada, não quero mais estudar. E aí a sua disciplina não vai funcionar.
né? Porque você estava bem certinho e se você passa de 2 dias, já não vai dar certo. Então você tem que se acostumar assim, o seu cérebro tem que se acostumar a estar praticamente diariamente estudando. Aí, digamos, você estuda de segunda a sexta, sábado e domingo descansa. Ou se por algum motivo você teve que parar, né? Por exemplo, não estudou no domingo, não estudou na segunda, na terça tem que estudar, tá? Para o seu cérebro não ficar preguiçoso e para você já ter sempre este hábito, essa condição, né? De que, nossa, eu preciso estudar, já se passaram 2 dias que eu estou sem estudar. Isso vai ficando um hábito, algo muito automático para você. Então é bem importante não deixar mais do que 2 dias sem estudos, tá bom? A quarta dica, super importante também, que a gente não pode deixar de lado, é: se acontecer alguma coisa na sua vida, até porque, né, vivemos num momento onde há tantas incertezas, você pode ter que parar de estudar, né? É tanta coisa, é um momento às vezes complicado que você está, de muitas tarefas. Então você passa 1 mês, não sei, 2 meses sem estudar. A vida é uma caixinha de surpresas, né? Então pode acontecer. Mas aconteceu, ok, parou, voltou, né? Depois você retoma. Sem problemas e sem medo, sabe? Eu parei agora, eu não consigo mesmo, não posso estudar, eu não dou certo, eu não tenho paciência. Não, não é isso. É só um momento que você teve que parar devido, né, à situação, à fase da vida, mas depois você retoma. Por isso que é importante ter a meta bem definida, porque mesmo que você, por algum motivo ou outro, tenha que parar 1 mês, 2 meses, você vai se lembrar da sua meta, vai falar, opa, preciso retomar, eu vou retomar isso. E claro, né, se às vezes você vê que não vai dar para atingir aquele objetivo que você anteriormente, né, que no início você tinha escrito, tudo bem, aí você coloca, eu parei 1 mês, vou colocar mais 1 mês para frente, foram 2 meses, 2 meses para frente, não tem problema, não tem problema. Tenho vários alunos, alunas, né, que me escrevem e falam, prof, eu precisei parar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, normal, né, vivemos num mundo normal que tem muitos problemas, muitas coisas acontecendo. E não é um mundo perfeito, né? Onde a gente escreve e tudo acontece no dia e horário que queremos. Mas no mundo imperfeito, a gente ajusta, a gente volta, a gente retoma o nosso desejo para acontecer, para que aconteça em algum dia, né? 1 mês para frente, 2 meses, vai acontecer sim, né? Como que outras pessoas conseguem? Eles têm vidas perfeitas? Vidas sem problemas? Eu não conheci essa pessoa ainda, né? Uma pessoa que não tem problemas, que não teve percalços, né? Como nós falamos durante, né, a sua trajetória de vida, não existe. Todo mundo tem problemas e todo mundo realiza sim desejos e sonhos, desde que estabeleça uma meta, um objetivo final e persista. Então, parou, voltou. Precisei parar por um motivo? Ok, tá tudo bem, né? O ideal é não parar, o ideal no mundo perfeito. Mas se tem alguma coisa realmente que te fez parar, que você precisa parar, não se culpe, tá tudo bem, né? Agora não é assim, Hoje eu vou parar porque hoje eu não tô afim. Essa semana eu não vou estudar porque eu tô um pouco indisposta. Não, também não é assim, tem que realmente ter um motivo. Porque se for por falta de vontade ou por alguma outra coisa, isso vai acabar sempre acontecendo, porque nossa vida tem sempre muitas coisas, enfim, para se fazer, não é mesmo? E a quinta dica, que é também super, super importante, é: tenha um método de estudos.
Como assim um método de estudos? Exatamente, tenha um material, tenha um curso, tenha algo onde você saiba onde é o início, onde é o fim. Porque senão você fica para lá e para cá, perdido, né? E como que você vai atingir o seu objetivo final, por exemplo, de ser fluente em português, de conhecer tudo da língua portuguesa, se você está, por exemplo, fazendo um aplicativo somente que não te diz nada, que você não sabe, vai cumprindo umas metas, mas você não sabe realmente quanto tempo leva para você terminar tudo aquilo. Você não sabe qual é o total daquilo tudo, né? Quanto de conteúdo aquilo tem para você atingir a sua meta. Então, assim, você precisa ter um material, um método que você confie, que você acredite e que você saiba, bom, eu estou começando aqui e eu vou terminar ali. E assim, então, eu vou estabelecer a minha meta, os meus objetivos, meus dias e horários e vou concluir. Então, eu saio daqui e chego aqui, né? Eu estou no ponto A e vou para o ponto B, que é o ponto final que eu desejo, certo? Então, você precisa ter um bom método de ensino e algo que não vai te fazer perder tempo, né? Porque também, se você fica só aqui no YouTube, né, Instagram, vendo vídeos, ou fica em aplicativos, eu estou aprendendo. Tome cuidado, você não sabe qual é o final, você não sabe qual é o todo, você não tem o todo da língua nas suas mãos. Então você precisa disso para ter certeza que você realmente está aprendendo e está no caminho certo, né? Que você vai atingir o seu objetivo. Tá bom? Então, eu espero que você tenha anotado quais são essas 5 dicas, tenha em mente, realmente faça acontecer essas 5 dicas que eu falei, porque isso vai te levar ao seu objetivo, à sua meta de ser fluente na língua portuguesa. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessas 5 dicas, né, que vão te levar a ter a disciplina de estudar a língua portuguesa. E se você gostou desse vídeo, dê um like para mim, compartilhe com as pessoas que também devem ter disciplina nos estudos e também deixa aqui nos comentários, né, você faz o que para ter disciplina nos estudos? Você tem alguma dica também para passar aqui para os colegas, para compartilhar? Eu quero saber, tá bom? Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!